Olá, boa tarde. 21 de abril, a capital do Brasil completa hoje 61 anos. No aniversário de Brasília, o Jornal da Justiça vai trazer exemplos de solidariedade, iniciativas da sociedade e do Poder Judiciário que acolhem quem mais precisa. Este é um dos destaques de hoje e você vai ver também. O presidente do Supremo Tribunal Federal lança aplicativo Escritório Social Virtual para facilitar acesso a serviços e políticas de apoio a egressos do sistema prisional. Os escritórios sociais, eles representam uma das ações que estão encartadas dentro do nosso programa Fazendo Justiça. Ministro Dias Toffoli, do STF, extingue notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por suposto desvio de combustível. E ainda, na série Julgados do STJ na Pandemia, veja como os ministros do Superior Tribunal de Justiça analisaram situações que chegaram à corte envolvendo a população carcerária do país. O STJ precisou se manifestar sobre as implicações da pandemia no sistema prisional. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, extinguiu, nesta terça-feira, uma notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por suposto desvio de combustível enquanto ele era deputado federal. Segundo a denúncia, Bolsonaro teria apresentado, entre os anos de 2009 e 2011, notas fiscais emitidas por 2 postos de gasolina no Rio de Janeiro para ressarcimento de cerca de R$ 4.000 em abastecimentos que supostamente não ocorreram. Um cruzamento de dados revelou que o parlamentar não estava no Rio, mas em Brasília, em algumas datas indicadas nas notas fiscais. Isso seria um indício de que os gastos não estavam relacionados aos deslocamentos do então deputado Jair Bolsonaro. O ministro Dias Toffoli arquivou o processo porque, como determina o regimento interno do STF, o tribunal não processará comunicação de crime e encaminhou os fatos para análise da Procuradoria-Geral da República. E na sessão desta terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus e manteve a ação penal contra Celso Sebastião Cerchiari, que é acusado de envolvimento no esquema de propinas para beneficiar a empresa francesa Alstom em contratos com a Eletropaulo, a estatal paulista de energia. A decisão foi por unanimidade. A primeira turma seguiu o voto do relator, ministro Marco Aurélio. O ministro argumentou que o Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o que dá aos juízes federais a competência para processar e julgar crimes previstos em tratados internacionais. O caso foi julgado pela primeira turma, depois que a defesa do ex-diretor técnico da empresa paulista de transmissão de energia, Celso Sebastião Cerchiari, acusado de corrupção, entrou com um habeas corpus contra a decisão do STJ. O pedido no STJ foi para trancamento da ação penal, sob o argumento que a Justiça Federal não era competente para julgar o caso e que a acusação se baseou em documentos anteriores à entrada dele na empresa. Celso Sebastião responde por corrupção passiva. É acusado de participar de um esquema de propinas em contratos entre a estatal paulista de energia, Eletropaulo, e a empresa francesa Alstom, que atua na área de infraestrutura de energia e transporte. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, declarou incompetência do juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para processar e julgar a ação penal a que respondem o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e outros 6 denunciados pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro na Operação Descontaminação. Essa operação apurou fraudes em contratos firmados e pagamentos de propina entre José Antônio Sobrinho e Moreira Franco. As diligências ocorreram entre a Eletronuclear e Engevix para a realização de obras em uma das usinas de Angra 3. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a prática de crimes supostamente cometidos entre os membros do PMDB não tem competência para serem julgados pela Justiça Federal do Rio de Janeiro
Isso porque violaria uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal no inquérito 4.327, que concluiu que outro processo semelhante, o do quadrilhão do PMDB, deveria ser julgado na Justiça Federal de Brasília. Ele também declarou a anulação de todos os atos decisórios da ação penal, inclusive o recebimento da denúncia. Os autos devem ser enviados para a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. E você vai ver no próximo bloco, Brasília completa hoje 61 anos. E a capital do país ganhou de presente a solidariedade. Você vai ver as iniciativas de voluntários e da Justiça? Não perca, a gente volta já. Fica com a gente. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundado em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. Brasília completa hoje 61 anos e a capital do país ganhou de presente a solidariedade, graças a uma corrente do bem formada por voluntários que trabalham para diminuir as diferenças sociais da cidade com a maior renda per capita do Brasil. Brasília, cidade de muitos Brasis. De acordo com o IBGE, cidade com mais de 3 milhões de habitantes. Em 61 anos, a capital cresceu e com ela a solidariedade. Que tal ganhar uma caixa de amor? A campanha conta com o apoio da Aliança das Mulheres que Amam Brasília e da Secretaria de Turismo do Distrito Federal e foi criada para comemorar o aniversário de Brasília de um jeito diferente. Hoje nós começamos a entregar uma série de caixas do amor com todos os itens para as famílias, com roupas, alimentos e tudo que as crianças e essas mães e pais tão batalhadores precisam para poder passar esse momento difícil e olhar para frente com essa perspectiva de futuro. O que eu vou oferecer para a Brasília? Uma caixa de amor. E o que eu vou colocar dentro? Feijão, arroz, farinha. Do meu guarda-roupa, eu vou tirar uma roupa bem quentinha, um pijama, porque o frio está chegando. E quem recebe, agradece. Essas duas amigas, Carola e Sara, também resolveram dar um presente a Brasília. O projeto Mais Amor é um trabalho voluntário criado pelas brasilienses. Elas recebem doações de amigos e parentes e distribuem para quem vive à margem da capital, que concentra a maior renda per capita do país. Nesses 61 anos que Brasília está completando, a gente deseja que haja menos desigualdade. A gente espera que o nosso projeto venha para agregar, a gente espera que haja mais compaixão entre as pessoas. Nós não somos nada sem os outros, então nós somos um coletivo, nós somos uma corrente do bem. Então eu e ela, a gente não consegue fazer nada sem as pessoas nos ajudando. Então nesse aniversário de Brasília, eu acho que a gente só tem que agradecer. O Judiciário também dá as mãos nessa corrente do bem. O programa Anjos do Amanhã da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, há 14 anos, leva alimentos arrecadados para instituições que acolhem crianças e adolescentes da capital federal. E
E neste aniversário de Brasília, a gente fala mais um pouquinho sobre solidariedade, agora ao vivo com o supervisor da Rede Solidária Anjos do Amanhã, da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Olá, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo. Márcio Alves, boa tarde para você. Márcio, muito bom a gente falar sobre esse presente que a gente pode dar para a capital, que é amor, solidariedade, respeito, cidadania, nesse período tão duro que a gente vem enfrentando, né? Quais são os principais desafios em ano de pandemia para garantir a proteção de crianças e adolescentes, já que esse é um dos principais eixos, digamos assim, dessa campanha de vocês? Desde 2006 que ela existe, né? E como é que vem sendo realizado esse trabalho? Conta pra gente. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, pelo nosso programa de voluntariado Rede Solidária Anjos do Amanhã, promove a participação da sociedade civil na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes mais vulneráveis do DF. Os principais eixos de atuação nossos são doações, serviços e profissionalização, capacitação e estágio para os nossos jovens, né? E os beneficiários dessas ações solidárias são os próprios meninos, suas famílias e as instituições de acolhimento. Durante a pandemia, houve drástica redução da disponibilidade de recursos voluntários, pois as medidas restritivas atingiram bastante a vida de todos nós. E as baixas na economia empurraram mais as pessoas para a pobreza, ampliando-se as buscas por ajuda de todas as formas. Nós, da Rede Solidária Anjos do Amanhã, averiguamos a necessidade de promoção de ações no sentido da ampliação da captação de doações dos itens mais básicos de primeira necessidade nesse momento, como alimentos, materiais de limpeza, de higiene e até de dispositivos eletrônicos que possam permitir o acompanhamento das aulas online pelos meninos. E como é que está a situação dessas crianças hoje, né? A gente sabe que, é claro, nós enfrentamos várias realidades, o DF não é tão grande assim, mas nós temos aí, cada caso é um caso, mas o que você vem observando? Essas doações, elas fazem a diferença, a gente sabe, na vida dessas crianças, e o que isso pode mudar para uma família, por exemplo, que tem fome, ou uma criança que não estuda porque não tem um telefone celular, uma plataforma adequada para acompanhar as aulas, e deve ser um trabalho também, assim, uma recompensa muito grande, né, Márcio? Realmente a gente consegue com o voluntariado um trabalho muito gratificante, né, que é realmente chegar a quem precisa esses recursos. Nós acompanhamos principalmente crianças e adolescentes institucionalizados em fase de reintegração familiar ou em cumprimento de alguma medida socioeducativa. Falando dos que vivem nas instituições de acolhimento, ressalto que as instituições são responsáveis por cerca, no DF, né, de cerca de 440 meninos, e via de regra recebem verba estatal insuficiente para cumprirem sua missão de resguardar plenamente os direitos de proteção integral e prioridade absoluta de todos os acolhidos, dependendo, assim, de constantes doações do voluntariado em geral. Nos demais casos, a Rede Solidária Anjos do Amanhã acompanha famílias que, em algum momento, não conseguiram cumprir com o dever de cuidado de suas crianças e adolescentes, que tiveram seus direitos violados ou se envolveram com a seara infracional no último caso dos adolescentes, né? Vamos acabar com o serviço? Para quem está acompanhando a gente agora e quer doar um telefone ou um endereço eletrônico, um site, por favor, compartilha com a gente, Márcio. Vocês podem nos buscar pela Rede Solidária Anjos do Amanhã mesmo. Nós temos uma parte reservada só para o voluntariado no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail anjosdoamanhã@tjdft.jus.br. Hoje, com as plataformas de busca, é bem fácil, né? Rede Solidária Anjos do Amanhã, TJDF, um trabalho incrível. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Boa tarde para você mais uma vez, Márcio. Tchau, tchau. Obrigado.
E você vai ver no próximo bloco, o presidente do Supremo Tribunal Federal lança aplicativo Escritório Social Virtual para facilitar acesso a serviços e políticas de apoio a egressos do sistema prisional. Os detalhes daqui a pouquinho. A democracia é uma conquista recente da humanidade, recentíssima para nós brasileiros. E em nome daqueles que lutaram, que tiveram suas vidas ceifadas, que perderam a sua liberdade, que foram vítimas de tortura, em nome destes e das novas gerações, não podemos deixar que essa conquista seja retirada. Em nome dessas pessoas, em nome do Brasil, em nome da liberdade, viva a democracia! O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, lançou o aplicativo Escritório Social Virtual, o ex-virtual. A proposta para pessoas egressas do sistema prisional e familiares, lançada inicialmente no Distrito Federal, facilita o acesso a serviços e a políticas de apoio para a retomada da liberdade. A cerimônia marcou também os 5 anos dos escritórios sociais. Anualmente, cerca de 460 mil alvarás de soltura são expedidos no país, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional. Para dar apoio aos egressos, o CNJ desenvolve há 5 anos o projeto Escritório Social. Para comemorar, foi lançado o aplicativo Escritório Social Virtual. Ele permite que as pessoas que deixaram o sistema prisional e suas famílias acessem serviços como emissão de documentos, acompanhamento da situação processual, acesso a políticas como moradia, saúde, alimentação, qualificação e encaminhamento profissional. Os escritórios sociais, eles representam uma das ações que estão encartadas dentro do nosso programa Fazendo Justiça. Porque, muito embora não se saiba o conceito de justiça, é possível saber aquilo que não é justiça, aquilo que representa uma injustiça. Então, se realmente o Brasil consagra a reabilitação do preso, é preciso estimulá-lo, indicar a ele os caminhos que ele tem para a sua ressocialização. O aplicativo está disponível nos sistemas iOS e Android e vai funcionar como uma ferramenta complementar ao atendimento físico, que já acontece nos escritórios sociais, presentes em 17 estados, e aos atendimentos psicossociais, que são feitos antes de o detento deixar a prisão. O aplicativo é resultado de colaboração entre o CNJ, a Universidade de Brasília e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Há ainda a parceria com a Croton e a Fundação Pitágoras para a oferta de conteúdos de qualificação gratuitos. As funcionalidades do aplicativo serão disponibilizadas em etapas conforme a adesão de gestores locais. Primeiramente, estará funcionando no Distrito Federal. Projeto piloto Escritório Social Virtual, vinculado ao programa Justiça Presente, de fato, revolucionará na qualidade de vida da população carcerária, egressa dos presídios brasileiros, pois a plataforma reunirá diversos serviços e informações direcionados a lhes promover e facilitar o acesso a direitos e à reintegração social, consolidando, assim, o protagonismo do judiciário no enfrentamento do estado de crise do sistema penal. E ainda neste primeiro semestre, o Escritório Social Virtual vai ficar disponível também para os estados do Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais e Piauí. E até o fim do ano, há a previsão de Bahia, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rondônia. A pandemia trouxe novos desafios ao Poder Judiciário na análise da situação dos presos. Diversas interpretações da lei precisaram ser ajustadas ao longo de um ano. Na terceira reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia,
Você vai ver hoje como os ministros do Superior Tribunal de Justiça analisaram situações que chegaram à corte envolvendo a população carcerária do país. Desde os primeiros casos de Covid-19 no Brasil e a necessidade de isolamento social para conter o avanço da doença, o STJ precisou se manifestar sobre as implicações da pandemia no sistema prisional. Um desafio foi imposto aos julgamentos desde março de 2020, alcançar o equilíbrio entre a prevenção da doença, a proteção dos direitos fundamentais do preso e o interesse social amparado na decisão que levou ao encarceramento, seja para cumprimento de pena, seja em caráter provisório ou até mesmo em casos de falta de quitação de pensão alimentícia. Antes mesmo da publicação de regras específicas que orientassem os magistrados diante da Covid-19, o ministro Rogério Schietti Cruz substituiu a prisão preventiva de Astério Pereira dos Santos, ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, por medidas cautelares diversas, devido ao risco de contágio no presídio. Na decisão, o ministro explicou que os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça contra pessoas. E diante da precariedade do sistema penitenciário, a prisão antes da condenação é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade. Diante da necessidade de conter a propagação da Covid-19 nos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 62 de 2020, estabelecendo uma série de regras a serem consideradas pelos magistrados para a aplicação do direito penal no contexto da pandemia. O texto sugere a adoção de medidas preventivas e recomenda, entre outros pontos, a reavaliação da prisão preventiva, que deve ser vista como medida de máxima excepcionalidade. Imediatamente, advogados de todo o país começaram a invocar a recomendação em pedidos de habeas corpus. Em um desses casos, a ministra Nancy Andrighi determinou que um devedor de pensão alimentícia deixasse a prisão civil em regime fechado, passando para a prisão domiciliar. Segundo a ministra, a recomendação do CNJ autorizou a substituição da prisão fechada do devedor de alimentos pelo regime domiciliar, para evitar a propagação da doença. Apesar das orientações do CNJ quanto aos presos por dívida de pensão alimentícia, a Defensoria Pública do Estado do Ceará precisou entrar com pedido coletivo no STJ. Isso porque a Justiça Estadual ainda não havia transferido para o regime domiciliar os presos nestas condições. O relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino deferiu o pedido e, um dia depois, estendeu os efeitos da liminar para os presos por dívida de pensão em todo o país. As condições de cumprimento da prisão domiciliar passaram a ser estipuladas pelos juízes estaduais. A recomendação do CNJ estabeleceu também outros critérios para presos classificados no grupo de risco da Covid-19. Com base nessa orientação, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca substituiu a prisão preventiva de um idoso de 79 anos, integrante do grupo de risco, por medidas cautelares alternativas. Também foi negado um pedido de habeas corpus coletivo para flexibilizar as condições de prisão de todos os detentos em caráter provisório do país que se enquadrassem no grupo de risco. Na decisão, o então presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que, apesar das orientações do CNJ, é necessária a demonstração individualizada e concreta de que o preso preenche os requisitos para a mudança do regime. Levando em conta o cenário econômico provocado pela pandemia no país, o ministro Sebastião Rey Júnior atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo e determinou a soltura de todos os presos do Estado cuja liberdade provisória estivesse condicionada ao pagamento de fiança. No voto, ele afirmou:
sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou até extirpando a renda do cidadão, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável. Em 1º de abril de 2020, Sebastião Rey Júnior estendeu essa medida para todos os presos do país cuja liberdade estivesse condicionada à fiança. E esta edição de feriado, 21 de abril, Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente feriado para você. Eu me despeço com aniversariante em tela. 61 anos da cidade, da capital federal, aniversário de Brasília. Você fica com essas imagens emblemáticas que representam muito bem a capital federal, a arquitetura de Oscar Niemeyer. Ótima tarde para você. Tchau, tchau. Até amanhã.